A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Olá, nós somos o Grupo Antirracista, um coletivo que surgiu aqui na Cisolina para lutar por uma escola justa. Agora você verá uma série de entrevistas que fizemos com professores e alunos, tentando colher narrativas reais de como é o racismo e como ele está presente na vida das pessoas. Com vocês, Ilê Herê. Nossa voz. Estamos aqui com a Professora Wendy Larissa. Então, professora, você poderia contar pra gente as dificuldades que você passa por você ser uma mulher negra hoje em dia na sociedade? Então, a gente precisa entender que a escola, por exemplo, ela vai refletir a organização social. Então, se a gente está dentro de uma sociedade racista, como é a sociedade brasileira, a escola vai ser reflexo disso. Quando mais jovem, você já passou por dificuldades por ser uma mulher negra? Então, eu sou a primeira pessoa da minha família a cursar uma graduação, curso de graduação. Eu fui a primeira a acessar a universidade pública. Então, a partir do momento que você se coloca para ocupar esses espaços, é natural que a gente passe por esse tipo de situação. Então, existe uma desvalorização da ciência e do saber das pessoas negras. Então, existe uma necessidade maior de que, para que as pessoas confiem em mim ou acreditem no meu trabalho, eu preciso provar que eu tenho esse conhecimento, eu preciso provar que eu tenho sabedoria, coisa que não aconteceria com um professor branco, por exemplo. Então, em alguma medida, eu vou ser sempre mais desafiada que professores brancos. Eu sempre vou precisar provar que eu tenho conhecimento enquanto professores brancos, só por dizer que tem, eles vão ter essa confiança dos alunos e, enfim, de toda a comunidade escolar. Você comentou sobre a confiança dos alunos. Você já passou por algum desafio dentro da sala de aula com alunos por ser uma professora negra? Então, eu já estou em sala de aula há mais ou menos 10 anos, embora seja muito novinha. Já tem 10 anos que eu dou aula e já aconteceu um episódio, inclusive, foi a reprodução do racismo, porque veio de um aluno negro. E aí eu precisei ter uma conversa com ele, muito dura, muito franca, mas entendi que também não caberia levar isso adiante, porque eu estava falando de um menino de periferia, um menino negro, então às vezes a reação dele em relação a isso tinha muito mais a ver com como ele se enxergava do que de fato como ele me enxergava. Então eu tentei lidar dessa forma para que, como sendo um espaço de sala de aula, para que fosse um momento de aprendizagem. Você, como mulher negra, já enfrentou alguma situação um pouco mais expansiva do racismo? O racismo, ele tem várias formas de se manifestar, né? E aí quando a gente fala, eu acho que o que você está querendo saber é de forma mais agressiva, por assim dizer, de forma mais explícita. Do racismo de forma implícita a gente sofre todos os dias o tempo todo. Mas o racismo de forma mais explícita eu passei quando eu fui fazer meu primeiro concurso público. Eu não tinha comprado lanche e tal, eu queria levar lanche pra fazer a prova, porque eram muitas horas de prova, me parece da 5 Enem, que vocês vão ter contato em breve. E aí eu não tinha levado lanche, falei, vou passar no mercado antes, e aí depois eu vou direto pra escola. E aí eu fui perseguida no mercado, precisei mostrar a minha mochila, pro segurança, enfim, uma situação hiper constrangedora. Eu já estava no curso de graduação, o que prova que não tem a ver com o seu nível de escolaridade. Não importa, eu posso ter o certificado que for, eu posso ter o nível de especialização que for, eu continuo sendo uma mulher negra. Então, isso sempre vai ser à frente de qualquer qualificação que eu tenha. Então, embora eu estivesse indo para fazer um concurso a nível superior, eu fui parada, eu fui com todo um constrangimento, enfim, precisei de tempo para me recuperar, porque eu tinha hora para chegar na escola para fazer a prova, então foi bem difícil conseguir passar. Essa foi a minha vingança, mas foi muito doloroso e algo que eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Estamos aqui hoje com Maxwell, Filosofia. Muito prazer em estar com você aqui, gravando para o nosso projeto Lerê. Gostaria de perguntar sobre as suas experiências. Você tem alguma experiência que envolva situações de racismo? Se eu tenho várias. Tenho muitas, na verdade. Eu acho que minha vida foi marcada com bastante casos desse tipo, né? Desde criança, quando eu não entendia muito bem, não conseguia identificar o que era, né? Aí com o tempo a gente vai moldando, né, a nossa sociedade, vai vendo que existem
barreiras, né? Existem pessoas, né, que não gostam muito da cor da pele escura, né? Mas eu tenho sim, tenho várias. Dada essas situações de racismo, esses acontecimentos, você acha que eles contribuíram ou afetaram a maneira com qual você se desenvolveu e chegou a ser essa pessoa que você é hoje? Sim. A gente, quando tem tantos casos, né, de racismo assim, a gente acaba tendo uma consciência, acaba adquirindo uma consciência, né? Se você tem um pensamento crítico e não aceita o que é falado por causa da sua cor de pele, eu acho que a gente acaba tendo que ter uma consciência, né? A gente acaba tendo consciência, querendo ou não. Claro que existem pessoas que preferem tampar os olhos, né? Fingir que nada acontece, mas a gente vai criando uma consciência. Eu criei isso, busquei, né, autores falando sobre, busquei me aprofundar sobre o tema para ter mais identidade ainda, né? Eu me considero negro. E um caso de racismo que eu tive, assim, até que recente, né? Eu trabalhava num call center e eu tinha que ficar no galpão, né? Atendendo pessoas para um hospital. Hoje eu não vou falar, né, o nome do hospital, né? Porque não dá ruim. Mas o caso foi um senhor que sentou na minha frente, ex-militar, né, aposentado, começou a reclamar, né, sobre o hospital, só que colocando como se eu fosse o culpado da ação dele. E no dia ele começou a se exaltar, eu pedi para ele se acalmar, até que ele na cara dura falou que pessoas, quando ele se agita, pessoas da minha cor ficam azuis, né, quando se depara com afrontos desse tipo. E foi assim, na cara dura mesmo, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente tem vários casos de racismo, só que são racismos velados, né? Muitas das vezes as pessoas estão passando na rua, a pessoa simplesmente atravessa, é um sinal, né? Só que bem velado, ou um olhar diferente de medo ou apreensão quando você passa e a pessoa está com uma bolsa ou algo de valor, tudo isso. Mas esse caso foi assim, direto, né? Foi na cara dura e o sangue subiu, mas tive que manter a linha porque era meu emprego. Mas assim, ninguém fez nada, as pessoas que estavam ao meu redor, brancas também, acharam que era só o cara só se exaltou. Mas assim, deu para perceber que nesses casos, muitas pessoas elas não fingem, é só mais uma briga, né? Só que na verdade tinha que ter uma intervenção ali, né? Ou pelo menos o encarregado deveria ter falado com o senhor, ter me afastado, ter algum tipo de acolhimento naquele momento, né? Que foi extremamente difícil e assim, eu saí de lá transtornado, né? Porque foi um episódio que eu nunca tinha passado, né? Assim, da pessoa estar na minha frente e falar isso na minha frente. E eu não pude fazer nada, né? Porque eu respeito as pessoas de idade e eu também estava no meu ambiente de trabalho onde eu não podia retrucar, né? Não podia dar uma resposta à altura. Mas foi isso. Certo. Sobre a sua carreira acadêmica, não só nela como na sua vida, você sente que todo esse âmbito racista realmente não, né? Tem um certo impacto, seja na hora que você vai se divertir, desde a hora que você vai dormir? Sim. Eu lembro do choque de realidade que eu tive quando eu entrei na universidade, que eu entrei na universidade particular, né? Eu peguei uma bolsa de 100% e fui para uma universidade salesiana de Vitória. E lá eu tive um choque de realidade, porque eu cheguei de ônibus, né, na Avenida Vitória ali, aí tem um corredor que você vai, aí chega no estacionamento e a faculdade aberta, né, a universidade. Aí na mesma hora que eu cheguei, chegou um rapaz que fazia biomedicina, uma Kawasaki Ninja amarela e a namorada dele atrás. Tipo, eu nunca vi uma Kawasaki amarela na vida, acho que até hoje nunca mais eu vi. Aí eles estacionaram, ele botou o jaleco dele, olhou de mim pra cima, de baixo pra cima, assim,
e subiu. Aí eu, contando dinheiro, moeda no bolso para ver se eu comprava algum lanche na hora do intervalo. E os caras vêm de Kawasaki, entendeu? Então, isso foi um choque desde o início, né? Percebi que era um ambiente assim, para outros tipos de pessoas, não a mim. Né? Porque eu estava ali como um intruso, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que a gente é um intruso dentro da universidade. Porque enquanto lá o cara tá pagando não sei quanto, eu tô ali de graça, o cara já olha diferente, né? Porque, tô pagando isso aqui, um dinheirão no meu bolso, ou do bolso do meu pai, enquanto esse cara aí tá vindo aqui de graça, tendo acesso ao mesmo ambiente que eu tenho. E isso foi, assim, foi um boom na minha mente. E antes disso eu já tinha lido alguns autores, então fui criando uma certa militância, identidade racial. E esse choque foi o estopim de buscar ter uma linha de pesquisa, sempre me aprofundar em autores com esse viés, um viés mais racial, com classe, né? Sempre busquei isso na minha carreira acadêmica e até hoje eu acho que esse é o norte. Para mim, assim, eu pretendo sempre olhar e sempre buscar, né? Estamos aqui com o aluno Matheus Nogueira. Então, a gente vai ter uma conversa bem rápida e breve aqui. Você acha que na sua vida, ao longo dos anos, o racismo esteve muito presente? Já, sim, teve algumas situações de racismo, mas muito presente, intrinsecamente ligado, não. Nas vezes em que eu sofri racismo, poucas vezes para falar a real, eu não me senti diretamente abatido, eu sempre me abati mais com a dor do próximo do que com a minha, então não tem como falar que o racismo sempre esteve tocando na minha vida, mas eu sempre vejo ele tocando na vida de todos os próximos a mim. Então, você acha que na sua vida acadêmica o racismo indiretamente ou diretamente esteve presente? Talvez indiretamente. Um exemplo seria quando estava com o cabelo maiorzão, talvez tenha até foto. Muitas pessoas vieram falar comigo, mas no início foram poucas críticas. Afinal, eu mesmo não sabia cuidar, nunca tive esses cuidados. E aquilo dali que as pessoas falavam, que eu deveria cuidar melhor do cabelo, que estava grande, estava feio, até me tocaram um pouco, mas depois que eu fui cuidando, aquela falta de massa, aquela falta de volume no cabelo transformada em definição, aquele cabelo um pouco mais lambido, veio junto com alguns elogios e aquela mudança de perspectiva de falas negativas para falas positivas, me apresentou um pouco sobre o que as pessoas têm como ideal de ser bonito e de ser normal. Você acredita que fora da escola você também já tenha passado por racismo? Sim, tem algumas situações. As mais famosas, por exemplo, são até mesmo dentro de casa. Quando minha avó ainda era viva, ela me chamava de criolinho, como se fosse algo legal. Meu pai também já teve algumas falas racistas. Ele falou que só se envolve com mulher preta, porque mulher preta é mais fácil. Fora isso, em qualquer ambiente, quando eu viajo com meu irmão, eu saio com eles, todos meus irmãos são brancos, porque todos eles são filhos do meu pai com outra mãe. Sou um filho do meu pai com outra pessoa. Já fui em alguns restaurantes e os garçons sempre atendiam os irmãos ou as pessoas brancas que estavam no meu lado e nunca passavam para perguntar o que eu queria, por mais que eu estivesse na mesa e também comesse a mesma comida que todos estavam comendo. Por mais que eu estivesse no shopping andando por aí e outra pessoa que roubou do meu lado, sendo branca, não foi acusada, mas que eu estivesse dentro do BH de algum supermercado e o segurança ficasse do meu lado me vendo se eu estava pondo alguma coisa dentro do bolso. Estamos aqui hoje com Gustavo, da secretaria. Bom, Gustavo. Só mais uma pergunta. Sobre o seu passado, você já teve alguma situação que você presenciou racismo ou já sofreu racismo? Muito, cara, muito. Infelizmente, mesmo passando os anos, isso ainda continua, mas é levantar a cabeça, cara, e seguir em frente.
não deixar isso afetar na sua vida, principalmente no seu trabalho, porque se deixar afetar, isso pode afetar até mesmo no seu futuro. É levantar a cabeça e seguir em frente, cara. É isso que eu deixo minha mensagem. Beleza. Sobre a sua opinião, você tem uma opinião sobre toda essa situação de racismo que você sofreu e que você vê que outras pessoas sofrem também? Claro, tem sim, pô. Como eu falei, né, infelizmente isso acontece muito ainda, mesmo ao decorrer dos anos, né? Antigamente, na época da escravidão, muitas pessoas negras eram escravizadas por causa da sua tom de pele, mas atualmente negócio mesmo é levantar a cabeça, seguir em frente, não deixar isso afetar a pessoa e seguir em frente. Certo. Uma pergunta um pouco mais complexa. Você sente que tudo isso que você já passou, essas situações, contribuíram ou afetaram de alguma forma a pessoa que você é hoje? Claro, com certeza. Porque, tipo assim, diferenciar a pessoa só porque ela tem uma tonalidade de pele diferente da outra não significa que ela possa ser inferior a qualquer um. Então, por que uma pessoa branca pode e uma pessoa negra não? Isso com certeza me motivou, né, claro, a estar onde eu estou hoje, mesmo tão jovem, conseguir um trabalho, conseguir uma faculdade que eu tanto sonhava. Isso motiva muito a pessoa, porque pode ser até um quebra de tabu isso, né? O aluno que gravou o depoimento que você verá a seguir preferiu não se identificar. Você poderia me contar algumas dificuldades que você já passou no passado por ser uma mulher negra na sociedade? Isso já veio da minha família uma vez. Que eles não são muito gente boa. Eles são bem racistas, inclusive, por mais que tenha bastante negros na família. Já aconteceu, de ter vários primos brancos, e aí uma vez o perfume da minha avó sumiu. E tava todos os primos lá, 7, e ela só falou que fui eu que peguei. Você acha que, por mais que existem muitos seja óbvio que existem muitos negros no Brasil, que eles também podem ser racistas, negros também podem ser racistas? Sim, minha avó é um exemplo. Ela é bem mais escura que eu e ela é bem racista, bem. Você acha que por ela ser racista isso vem do passado dela, de uma dificuldade que ela passou, ou por ela simplesmente, ela só simplesmente não gostar? Não, tem a ver com o passado dela, pelo que ela fala sobre a família dela, isso daí já vem de um tempo já. A mãe dela era bem cruel com ela também, o pai, os avós. E na escola, você já passou por alguma dificuldade aqui? Alguém já duvidou de você ou fez alguma brincadeira achando que racismo não fosse brincadeira? Bom, nessa escola atual, diretamente pra mim não, né? Mas tem os alunos que fazem umas piadas idiotas assim, em geral, são racistas em geral. Tem até um menino na minha sala que falou que no grupo dele ele é o menos racista. Eu não sei se ele queria um parabéns por isso, mas foi uma frase que todo mundo ficou bem... Mas no seu passado escolar, você já sofreu algo assim? Sim, no 3º ano tinha uma menina negra, inclusive, que ficava zoando um menino negro, chamando ele de macaco. E aí eu meio que fui defender ele, e aí em vez de continuarem atacando ele, começaram a me atacar. Tanto que eu tive que sair da escola, porque ficavam me seguindo a escola, todas as aulas e os intervalos, pra me chamar de macaco. E a escola não fazia nada? Não, quando a minha mãe foi reclamar lá, a escola disse que era brincadeira de criança. Estamos aqui hoje com Wesley. Wesley, gostaria de começar te perguntando sobre se você já sofreu alguma situação de racismo em toda a sua vida, assim. Eu não consigo me recordar de nenhuma situação de racismo que eu tenha sofrido de maneira explícita, que eu tenha percebido. Então, não que eu me lembre. Nenhuma? Certo. Mas você já ouviu algum familiar, amigo seu, você tem uma opinião sobre racismo? Tenho opinião. Eu acho que racismo é uma prática que existe, é uma prática que tem na sociedade. Muita gente sofre esse preconceito e sofre desse mal que é crime todos os dias, a todo momento. Até onde eu sei, é o ato de você se julgar ou se colocar numa posição superior a uma outra pessoa por conta da cor da pele dessa pessoa. Então você tomar como parâmetro a cor da pele, com base nesse parâmetro você definir se você é melhor ou pior do que aquela pessoa. Geralmente, quando você é branco e a pessoa tem pele escura,
você se considerar melhor do que essa pessoa porque a sua pele é clara e a da outra não. Então, para mim é uma coisa que não faz sentido, é uma prática que só pessoas ignorantes, pessoas boçais têm, mas que infelizmente se perpetua por conta de algumas práticas, crenças, coisas que são repassadas, mas que graças a Deus tem diminuído bastante. Por fim, mais um depoimento onde garantimos o anonimato do nosso colega. Eu queria te perguntar sobre as suas experiências enquanto aqui na escola. Você já teve alguma experiência em que você presenciou situações de racismo? Cara, comigo não, mas com próximos que ficam em volta de mim, sim. Por brincadeiras, né, que acontecem e até por pessoas de fora que a gente acaba nem conhecendo. Então, só ocorre. Você ou algum familiar seu, quando fora da escola, obviamente, você já passou por uma situação de racismo? Ou já viu alguém passando por uma situação de racismo bruta ou verbal? Ver, não. Mas saber da boca de alguém, sim. Um caso que aconteceu foi um amigo meu, de 7 anos atrás. Ele foi no mercado e tinha muitas pessoas lá dentro com bolsa nas costas, fazendo compra normal. Só que os seguranças ficaram marcando ele, entendeu? E ele se sentiu desconfortável e foi embora. Você acha que indiretamente você já sofreu racismo, como as pessoas duvidarem de você ou te olharem estranho em algum lugar, ou muitas vezes evitarem ficar perto de você, ou às vezes até mesmo duvidar da sua capacidade por você ser uma pessoa negra? Olha, do jeito que eu sou meio lerdo, não, nunca percebi esse tipo de coisa, porque eu não fico tão atento ao meu redor, entendeu? Eu sou muito disperso, então acabo que não percebo. Mas, tipo, às vezes assim, em relação a você estar sentado, sendo em ônibus, já percebeu um olhar diferente, você em shopping, mercado, percebeu que as pessoas olham diferente? Não, nunca percebi não, mas teve uma situação, foi quando eu comecei a pegar ônibus, que o ônibus estava cheio e só tinha um lugar do meu lado, e ninguém queria sentar lá, ninguém sentou, ninguém. Aí eu fiquei quieto. Eu me senti desconfortável, mas não tinha o que fazer. Teve um momento na sua vida, à medida que você foi crescendo, foi amadurecendo, você viu essa janela entre sua infância e sua adolescência? O que mudou das pessoas te olharem? Não, sempre me olharam da mesma forma. Quando eu era pequeno, eu nunca sofri nenhum tipo de ataque racial, entendeu? Só foi essa questão que eu comentei do ônibus, que foi a situação mais recente que eu lembro que tem acontecido comigo, que eu me senti desconfortável. Eu não posso bater na mesa e falar que foi racista, porque vai ver as pessoas só não queriam sentar, entendeu? Então eu não posso chegar já me pondo falando que aconteceu isso, porque foi racismo, então. Você se olha no espelho, você é um homem negro de cabelo crespo, né? Sim. Você acha que você já ouviu comentários sobre o seu cabelo? Nossa, muito! Na minha família, a maioria são pessoas pretas, por parte de pai, né? E desde pequeno eu sempre tive meu cabelo baixo, na zero, porque, segundo meus pais, era um cabelo ruim, entendeu? De se cuidar. Mas depois que eu fiz uns 14, 15 anos, eu comecei a pegar independência pelo meu cabelo e comecei a deixar crescer. E nisso que eu deixei crescer, tem aquela fase de transição do cabelo baixo pro longo, e fica igual uma caixa, né? Aí, quando eu tava com o meu cabelo cheio finalmente, eu escutava o cara parecido do Sideshow Bob, que depois que eu abaixei o cabelo eu fiquei parecido com o Will Smith, que meu cabelo parecia uma esponja. Isso. Você se sente desconfortável com esse tipo de comentário, ou chega um momento que você acha que você acostuma com isso? Cara, por minha parte é errado, porque não é que eu esteja acostumado, eu só não ligo para isso para acabar não arrumando problema, e então eu só fico quieto, eu dou um fecho na pessoa e falo, pô, não é legal. E eu fico na minha, não fico nesse debate, mas isso é muito errado. Não chega uma pessoa e fala, seu cabelo parece uma esponja, porque ele é macio, só esponja.